planejamento estratégico. Por que você deve fazer o seu planejamento estratégico e ter um planejamento estratégico para te guiar? O mundo corporativo é uma guerra. Isso me faz lembrar de uma obra filosófica muito interessante. Se você ainda não conhece, vai ler ou ouvir. Já tem audiobook hoje disponível até no YouTube gratuito, que é A Arte da Guerra. A Arte da Guerra ensina pra gente o quão importante é a inteligência da estratégia para vencer uma guerra. Então, é uma obra que eu super recomendo para vocês. O planejamento estratégico é um guia, é um norte, é uma referência de o que você está fazendo hoje está alinhado com o objetivo que você tem a longo prazo e da onde sai, né, esse objetivo. O planejamento estratégico, ele tem um prazo, eu diria que é um prazo de 4 anos. Por que um prazo de 4 anos? Porque o nosso executivo, ele muda a cada 4 anos. E esses fatores externos da sua empresa, vou considerar aqui que você tem uma empresa, vai impactar o seu negócio. Nós estamos vivendo em 2025, pós-carnaval, faltam poucos meses para iniciar a reforma tributária. Isso vai impactar a sua empresa? Com certeza vai impactar. Então, o seu planejamento estratégico, ele tem que ser feito a cada 4 anos. Então, quem fez o plano lá atrás já estava no plano de governo do executivo atual essa possível reforma tributária. E ela vai começar ano que vem. Então, isso já estava previsto no plano. E aí você consegue se preparar melhor, você consegue criar estratégias para poder aproveitar da melhor forma possível esses fatores internos que vão acontecer. Quer ver um outro exemplo? A nossa taxa Selic, ela está em quase 15%, se eu não me engano. Então, isso afeta, por exemplo, um negócio de assessoria de investimento? Afeta, com certeza. Porque se o título do governo está pagando 15%, por que eu vou me arriscar na bolsa eventualmente? Então, isso é um fator externo que atinge o seu planejamento estratégico. Então, por isso eu recomendo que você faça o seu planejamento estratégico a cada 4 anos, tá? E desse planejamento estratégico para 4 anos, você vai ter que criar um plano de metas anual. Mas isso é outro assunto, tá? Que é um desdobramento de metas já. Então vamos pensar no seguinte: por que você deve fazer um planejamento estratégico? Para você ter uma referência das ações que você vai tomar no ano, no mês, na semana, no dia, se elas estão alinhadas com algo maior, tá? Falamos do prazo do plano, né? 4 anos. Agora a gente vai falar também de onde vêm as metas que vão compor o planejamento estratégico. Essas metas vêm de sonhos que você possui. Então, eu vou considerar que alguns sonhos eu vou classificar aqui como sonhos estruturados e o planejamento estratégico está aqui embaixo. Então é bem simples você entender se esses sonhos vão se tornar essa meta do planejamento estratégico. Como eu disse, o prazo são 4 anos. Então, esse eventual sonho que você tem, ele consegue se realizar em 4 anos? Se ele consegue, você vai incluir dentro do seu planejamento estratégico. Eu diria que entre 6 a 8 metas são um número ideal para você colocar ali como planejamento estratégico e persegui-las por 4 anos. E os sonhos que não se realizam em 4 anos? Aí a gente vai manter eles aqui em cima como um sonho estruturado, que conforme você vai avançando aqui nos resultados desse plano que você já fez, você vai trazendo esses sonhos estruturados para um planejamento estratégico seu, desse período de 4 anos ou no próximo período de 4 anos, tá? Então faça essa separação, é muito importante. E como que você vai entender se esse eventual sonho se realiza em 4 anos? Aí começa o seu, na verdade, a segunda etapa, né, do seu planejamento estratégico. A primeira são os sonhos que você tem. Isso é o que vai eventualmente compor. A segunda etapa do planejamento estratégico é saber onde você está. Eu estou com uma Forbes aqui, 200 bilionários brasileiros. Então vamos imaginar que você queira ter uma empresa bilionária. Você precisa saber onde sua empresa está hoje, quanto ela fatura. Quanto ela fatura hoje? Para até chegar em 1 bilhão, quanto você precisa de tempo? Talvez 4 anos não sejam suficientes.
Talvez o primeiro planejamento estratégico que você vai fazer, ele vai te levar para outro patamar, depois para outro patamar, depois para outro patamar, e aí quem sabe você chega aqui num bilhão. Então é isso que eu estou explicando para vocês. O sonho estruturado está aqui em cima, o planejamento estratégico está aqui embaixo, porque aí já virou meta. Tem que ser uma coisa organizada, tem que ter prazo, tem que ter KPI para você acompanhar mês a mês, ano a ano, se você está chegando mais perto desse objetivo que você traçou. Um outro ponto importante é o seguinte, o planejamento estratégico ele não é algo engessado. Eu fiz, agora eu tenho que seguir isso na risca. Não é tão assim. Porque se você calculou 4 anos para atingir um resultado e no primeiro ano, no segundo ano você atingiu um resultado excelente por alguma estratégia que você bolou aí de vendas, de negociação, de diminuição de custo, enfim. Você pode trazer aqui um sonho estruturado para aumentar esse planejamento estratégico, algum fator econômico que te beneficiou ou está te prejudicando, então vai mudar um pouquinho. Por isso que do planejamento estratégico vão surgir os planos de metas anuais. Então, desse plano todo aqui para 4 anos, quanto você quer realizar este ano de 2025, que é o ano que a gente está vivendo agora, tá? Isso é bem importante. Um outro ponto também é o seguinte, o planejamento estratégico ele não é algo engessado, mas você tem que ter clareza e tem que ter cadência no que você faz. Então imagina um alpinista que quer subir aquela montanha porque é o sonho dele, virou uma meta, ele está se preparando para fazer isso e aí ele joga a corda dele lá em cima. E é exatamente essa analogia. Ninguém quer subir uma montanha baixa, não é interessante, não é empolgante isso. Não é ambicioso. Ninguém tem essa ambição. Subir uma montanha baixa. A gente quer subir uma montanha mais alta do mundo, se for possível. Então, na hora que você crava lá em cima a sua corda, você não pode ficar tirando a sua corda lá do topo, senão você vai cair. Assim é o seu planejamento estratégico. Você tem que ter um prazo para as coisas acontecerem, para ver se realmente é isso mesmo. E não pode ficar trocando toda hora. Então, senta com calma, entenda quais são os seus objetivos e aí define a meta. O meu estratégico para 4 anos vai ser esse aqui e segue o seu plano. Então você pode ter dúvida do meio. Da Vinci, por exemplo, tinha dúvida se ele pintava com gema de ovo ou uma outra substância, um outro elemento para dar maior durabilidade na tinta, maior aderência na tela. Então ele tinha dúvida do meio. Mas não tinha dúvida do fim, ele nunca pensou, será que eu pinto ou não pinto esse quadro? Ele queria pintar o quadro. A dúvida era que material usar, que tipo de material usar como pincel. Isso sim, é o meio. Né? No exemplo do alpinista, qual bota que você usa, o que você vai levar para comer, para beber, que tipo de luva você vai usar. Mas isso são dúvidas do meio e não do fim. Então você precisa deixar as coisas acontecerem, dar prazo adequado para a semente germinar. Se você toda hora fica trocando de objetivo, você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que precisa ter um planejamento estratégico para 4 anos, para você entender o que você traçou como meta e aonde você está chegando, para você testar também a sua capacidade de execução, de cumprir esse planejamento que foi você mesmo que fez. Então, tenha dúvidas do meio, mas não do fim. Por isso, não se apressa em fazer um planejamento estratégico. Às vezes, é melhor você levar um pouco mais de tempo, ponderar um pouco mais o que você quer colocar ali para atingir em 4 anos. Leva um mês a mais, não tem problema. E vai executando o dia a dia. Na hora que você decidir, fecha isso. E aí joga a corda e trava ela lá em cima. E vai mês a mês, ano a ano, semana a semana, dia a dia, percorrendo o caminho para atingir esse planejamento estratégico que você fez. Uma outra questão importante é você quantificar o avanço ou o atraso que você está tendo. Então você precisa ter um KPI, uma métrica. Quanto eu estou atingindo do que eu projetei para atingir? Se o planejamento estratégico é um número gigantesco para 4 anos, quando você divide esse número em 4, anual, ele já diminui.
Desse número anual, você divide em 12 meses, ele já ficou mais acessível ainda. Dos 12 meses, você divide em semana, aquele mês em 4 semanas, já fica mais fácil. Aquelas 4 semanas em 5 dias, o que eu fiz aqui no vídeo? Eu fui do estratégico ao operacional, que eventualmente você vai ter que fazer. Mas o objetivo do vídeo é falar da importância de você ter um planejamento estratégico. Esses desdobramentos de meta, aí você pode acessar um vídeo no YouTube que ele vai te mostrar lá como faz isso no Excel, de maneira muito simples até. Então, faz o seu plano estratégico para 4 anos. Desse estratégico, cria o plano de metas anual. Do plano de metas anual, você vai fazer 12 planos táticos mensais. Dos mensais, você vai converter em planos operacionais, semanais e diários. E isso é uma hierarquia também dentro de uma empresa. O estratégico é feito aqui pelo CEO, pela diretoria. O tático, pela gerência. O operacional, pela supervisão e a primeira camada ali da empresa que vai executar no dia a dia o operacional. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta você chegar em novembro, dezembro, e aí você se questionar, eu vou bater a meta do ano? Aí já é muito tarde. Assim como não adianta você chegar no dia 25 do mês e perguntar para a sua equipe de vendas se ela vai bater a meta. Já é muito tarde, o mês já acabou. Então, por isso é importante ter o KPI, para você entender se você está atingindo ou não está atingindo o resultado. Então, acho que isso resume o que eu quis trazer para vocês. Façam o planejamento estratégico de vocês, façam o plano de metas anual de vocês e lembrem-se dos 4 anos, lembra de entender aonde você está, para onde você quer chegar, lembra também de dividir esse plano para poder tracionar da maneira correta e não fica trocando toda hora esse planejamento, porque ele vai impactar você.